Salve, turma das redes! Fala, Figueiredo, chegando nessa terça-feira com a base do Cruzeiro brilhando igual o profissional. No Galo, reforços não só para o jogo contra o Flamengo, mas reforço internacional na área. E vamos falar do futuro do jornalismo esportivo, porque pode estar prestes a ter uma grande mudança nas transmissões de futebol. Tudo isso e muito mais no Fala Figueiredo, que está no ar. Bora então começar o Fala Figueiredo, tomando aquele cafezinho Norg, pra dar uma esquentada na voz, porque tá frio em BH, hein? Nu! Como tá frio em BH. E o café Norg, eu não consigo, Tamara. É tipo, não era o Bis que tinha uma campanha? Impossível comer um só? Ah, o Norg é impossível tomar uma xícara só. Vocês não têm noção o tanto que é gostoso. Se você gosta de café, entra aí no Instagram, compra lá, pede lá. Um pacote pra você ver que você vai se apaixonar. O problema é que você vai viciar. Você nunca mais vai conseguir tomar outro café, porque é bom demais. Gente, tem nada igual o café Norg, não. Não é fazer propaganda só, não. É porque é bom demais da conta. Tá. Turma, vamos lá. Vamos começar. Você quer começar com Galo ou com Cruzeiro, Tatá? Galo. Então, não sei porquê. Aqui é bem dividido, assim. Tamara alvinegra, Tina azul celeste, mas enfim. Vamos lá, então. Vamos começar falando do Galo, que tem um reforço importante para o jogo contra o Flamengo, que é Guilherme Arana. Seria pulo de 10 falar que o Arana volta para o time e tá tudo certo. Mas, entretanto, todavia, o Scarpa tá jogando pra caramba ali. E aí, vai manter o Scarpa jogando ali? De ala barra lateral muitas vezes e deixar o Arana no banco? E aí? Não é fácil tomar essa decisão, não. Sabe por quê? Porque nos jogos contra o Flamengo, a formação com 3 zagueiros, com o Saravia fazendo um zagueiro muitas vezes pela direita e se defendendo com uma linha de 4 ou até 5, e o Scarpa fazendo o lado esquerdo, o Galo funcionou muito bem. E o Scarpa tá jogando muito bem ali. Mas você vai deixar um cara do nível do Guilherme Arana de fora? Mas aí se o Guilherme Arana volta para ali, o Scarpa volta para o meio. O Scarpa parece que recuperou a confiança, tá jogando pra caramba. Então, o Cuca precisa decidir quem vai na lateral, se é o Arana ou se é o Scarpa. É isso mesmo, existe a dúvida. O normal, gente, seria o Arana é o lateral, um lateral de seleção brasileira e tudo. Não tá na sua melhor fase, mas volta o Arana, volta o Scarpa pro meio. O Scarpa tá jogando muito, o Scarpa vai jogar muito no meio. Mas contra o Flamengo é um jogo diferente. Porque contra o Flamengo funcionou muito bem o esquema com o Scarpa de ala e muitas vezes ali 3 zagueiros e muitas vezes uma linha de 5 defendendo. O Arana tem capacidade de fazer isso? Muita. De jogar como lateral? De jogar como ala? Claro que tem. Mas o Scarpa tá muito bem ali. Então não é tão simples essa volta do Arana, do departamento médico, para um jogo duro contra o Flamengo, de uma formação que tem dado certo contra esse adversário que é excepcional. Então o Cuca tem uma bela dúvida, porque o melhor é você ter dúvida tendo gente boa para jogar, né? Pior seria se não tivesse a dúvida, fosse o que eu vou fazer, que eu tô sem ninguém. Agora, não é tão simples voltar o Arana pro time contra o Flamengo, tirando o Scarpa dali. Vocês, inclusive, podem comentar aí, porque eu mesmo tenho dúvidas, tá? Acho que nesse momento eu manteria ali o Scarpa na esquerda e teria o Guilherme Arana, inclusive, para a sequência do jogo, porque tá voltando de lesão. Mas, opinem aí, porque é uma coisa quase que inimaginável, né? A gente vê, vai com Scarpa ou com Arana na lateral? Mas essa dúvida realmente existe, né? Então, para o Galo ser montado contra o Flamengo, a volta do Arana é muito boa, mas talvez ele não volte como titular. Talvez o Scarpa seja mantido ali e o Arana vira uma arma para o Atlético, ou o Cuca começa com o Arana fazendo a mesma função do Scarpa e traz o Scarpa para o meio, e aí ele põe o Scarpa para fazer o quê? O que vinha fazendo o Igor Gomes, que está crescendo, que está melhorando, que está jogando bem. Então, vamos ver como o Cuca vai preparar para o jogo contra o Flamengo, que é na próxima quinta-feira. Ele ainda tem mais um dia de treinamento. Ainda sobre o Galo, Reinier está chegando em Belo Horizonte. Jogador, olha que manchete, gente. Jogador do Real Madrid está chegando a BH para assinar com o Galo. Pronto, fecha, todo mundo feliz. É assim? Não. Por quê? Porque o Reinier do Flamengo foi um foguete. Depois ficou molhado lá. Porque o Reinier não jogou no Real Madrid,
Não conseguiu se firmar em outros times. Então o Reinier é uma baita aposta no Galo para um contrato de 4 anos e meio. Ele tem potencial? Claro que ele tem, nós já vimos. Mas qual o momento da cabeça e do foco do Reinier? É o quê? Agora, eu vou chegar no Atlético para eu me tornar ídolo lá no Galo e vou voltar para a Europa, vou calar a boca dos torcedores do Real Madrid, queimar a língua de torcedor do Real Madrid, né? Pode fazer muito bem isso, né, Reinier? Mas jogar no futebol brasileiro é muito diferente do que jogar no Real Madrid. Isso é fato. Então, eu estou aqui criticando a contratação? Não. Mas eu também não estou me iludindo, não. Eu vou torcer muito para que ele chegue no Galo, ele se encontre e ele consiga desenvolver o potencial que o Real Madrid viu nele e que ele não conseguiu desenvolver. Porque é um contrato longo, com certeza não é um salário barato e ficou 50% para cada um. O Galo com 50% dos direitos, o Real Madrid com 50% dos direitos. Ou seja, se ele jogar muito bem no Galo e virar alguma negociação, o Real Madrid ainda ganha alguma coisa e o Galo ganha metade. Agora, depende muito mais do Reinier. Tá chegando num clube grande, com um bom treinador, com um bom elenco, com uma torcida apaixonada. Então tem tudo para dar certo, viu, Reinier? Mas depende do você. Depende do você para ver se vai jogar no Galo ou não. Então é com o Reinier agora. Não dá para traçar o que vai acontecer. É com ele, depende dele. Se ele vai realmente querer se tornar um jogador de ponta ou se vai ser aquela eterna promessa do Flamengo. Vamos aguardar. Vamos pro outro lado da lagoa? Ah, a vinheta, vocês viram a vinheta? Olha que vinheta maravilhosa, olha, gente. Olha só, Tamara, isso é Tamara 2.0, tá? Isso é Tamara com tempo para desenvolver. Vocês vão ver o tanto de coisa que vem aí. Gostei muito, principalmente do bonezinho aí, do primeiro sapinho aí, ficou bem legal. Vamos falar do Cruzeiro, que tá brilhando na base, assim como no profissional. Por quê? Porque 5 jogadores do Cruzeiro estão com o sub-20 da seleção brasileira para amistosos que vão acontecer. Ah, não é torneio, é amistoso. É, mas é muito importante, gente, porque, vocês lembram? Tamara, a gente pode depois criar uma vinheta para isso, tá? O meu slogan, só a base salva, né? A gente tem, eu sou cristão, Tatá também, e só Jesus salva, nós sabemos disso. Mas dá, cabe, pode, né, Tatá, essa brincadeira? Só a base salva. No futebol, só a base salva. Por quê? Porque ela dá retorno técnico e ela dá dinheiro. Então é uma grande notícia para o Cruzeiro ter 5 jogadores no sub-20 da seleção brasileira. Não só porque os garotos continuam desenvolvendo tecnicamente para dar retorno aqui para o Leonardo Jardim, mas vitrine, né, pessoal? O Cruzeiro precisa pagar a conta. Então, ter 5 jogadores no sub-20 é muito válido. É muito válido. Se a gente fizer uma comparação, o que estava o sub-20 do Galo, que foi rebaixado, o do Cruzeiro tem 5 jogadores convocados. Ah, Léo, não fica comparando, não, que isso é muito chato. Mas eu vivo em Belo Horizonte, pô. Então tem que comparar sim, ué. Tem 5 jogadores, anotei. É o goleiro, o Otávio, o Bruno Alves, meus amigos lá, o Pansieri, que cobre o Cruzeiro todo dia da Itatiaia, falou, Guilherme Pio, grande Guilherme Pio, que deixou a Itatiaia agora, mas que é um baita jornalista e que com certeza vem com projetos novos e grandes aí, porque o Pio é competente demais. O Murilo Hickman também fala muito bem, Pan sempre falou dele, o Pio também, Juan Gabriel e o Kaique Kenji, que a gente já conhece, que é atacante. Então, essa turma embarcando para amistosos com a seleção brasileira é uma baita notícia para o Cruzeiro. Você ter 5 jogadores na base da seleção brasileira mostra que o seu trabalho na base é bem feito, que o seu futuro é promissor, não só dentro do campo, para dar retorno para o Leonardo Jardim, como para dar dinheiro. Porque hoje, os clubes europeus, eles não monitoram só o artilheiro do campeonato. Eles estão de olho só no Caio Jorge, não. Eles estão de olho nesses 5 do Cruzeiro, inclusive, aqui. Tem uma frase do Flávio Augusto, que é um grande mentor, é um empresário espetacular, que eu tenho o prazer de conviver, de ter no meu ecossistema. E o Flávio diz, tá todo mundo de olho no seu filho, inclusive eu. Por quê? Todo mundo pensando no futuro. E aí nós estamos falando de um nível de empreendedorismo, né? Estamos falando de empresários, de negócio. Mas no futebol é a mesma coisa. Então os europeus estão de olho. Em qualquer seleção sub-20 do Brasil, o Brasil ainda é o maior exportador, o maior criador de talento do mundo. A gente tem derrapado, mas acho que a gente ainda é o primeiro. Ter 5 jogadores ali é muito bom para o Cruzeiro. Muito bom. Por falar no Cruzeiro, saiu uma prévia de ingressos para Cruzeiro e Santos. E claro que o Mineirão vai estar entupido, vai vender tudo, porque já tem mais de 47 mil ingressos vendidos.
vocês terem uma ideia, e aí é que eu vou trazer uma coisa legal para vocês. A minha irmã, que é cruzeirense, todo mundo sabe disso, né? Vai levar o meu pai, que também é cruzeirense. Aí todo mundo logo, Tamara já fala, ela é cruzeirense, o Léo é cruzeirense, que o pai dele é cruzeirense. Não, gente, eu torço pro Galo e pro Cruzeiro aqui em BH, e vocês sabem bem disso. Se eu torcesse só pra um, vocês já saberiam, claro que saberiam. Mas olha só que legal. A minha irmã vai levar meu pai no jogo contra o Santos. E até eu pensei em ir, tô pensando. Porque é dia dos pais no domingo, né? E o que vai ter nesse jogo Cruzeiro e Santos, gente? O Neymar vem a Belo Horizonte. Esse jogo Cruzeiro e Santos ele é gigante, porque o Cruzeiro briga pela ponta, o Santos tenta se reerguer, o Santos tem o Neymar. E você sabe o que já aconteceu uma vez assim? Muita gente, inclusive o meu pai, foi ao Mineirão para ver o Pelé em 1966. E quem que ele viu? E todo mundo viu? Viu um Cruzeiro arrebatador, um Cruzeiro extraordinário, um Cruzeiro que massacrou o Santos e fez 6-2. Então, muita gente foi para ver o Pelé e viram foi o Tostão. E viram foi o Dirceu Lopes, que fez 2 gols, que era craque demais o Dirceu. Eu não vi jogar Dirceu, que eu amo de paixão, que é uma pessoa espetacular, mas que todo mundo fala Tostão, Dirceu, Natal. E aquele Santos do Pelé, que era muito melhor do Santos do que o Santos do Neymar, tomou 6 do Cruzeiro aqui, que era melhor que esse Cruzeiro de hoje também. Mas será que dá para fazer uma brincadeira? Será que a gente pode ter uma edição, uma reedição do que aconteceu entre Cruzeiro e Santos, quando todo mundo veio para assistir o Pelé no Mineirão em 66, como muita gente vai para assistir o Neymar e todo mundo viu foi o Cruzeiro de Dirceu, Tostão, e possa ir lá para ver o Cruzeiro de Matheus Pereira, Caio Jorge e companhia? Será que pode acontecer de novo? Um 6-2 eu não sei, mas que com toda certeza é um jogo espetacular para si, é o Mineirão, não tenha dúvida. E é dia dos pais. Então, se o seu papai é cruzeirense, leva ele no campo, vai com ele no campo. Tem histórias incríveis, inclusive, que às vezes o pai é cruzeirense, viu, Tamara? E o filho é atleticano e o filho vai com o pai, ou vice-versa, né? Porque o futebol une, a gente sabe do que significa futebol de pai para filho e filha. Porque eu já falei, minha irmã vai levar meu pai. E eu levei a Rafa pro Bernabéu e quero levar todo ano. Então, gente, vai ser um domingo espetacular. E olha lá, hein? Que muita gente vai para ver o Neymar, mas olha lá que vocês vão acabar vendo é o Matheus Pereira e toda a tropa do Cruzeiro. Vai ser um baita jogo e durante a semana nós vamos falar muito mais sobre isso. Tem mais um tema que eu queria trazer aqui, que é a transmissão de jogos de futebol, ela pode sofrer uma grande mudança na televisão barra, né, streaming, porque hoje nós estamos caminhando tudo para isso. A coluna do jornalista Marcel Riso, do UOL, o Marcel trouxe que a Globo estuda ter 3 tipos de transmissões a partir da próxima Copa do Mundo e isso se tornar um produto. Ter uma transmissão convencional, como ela tem, ter uma transmissão bem-humorada, uma transmissão diferente, que já tem, que é com a turma lá do Charla Podcast, que tem no Premiere, você pode escolher alguns jogos, eles transmitem, com uma pegada estilo a Cazé TV, e ter uma transmissão com narradores do time de quem está jogando. E isso não é descobrir a roda, não, porque a Itatiaia faz isso há 200 anos. E é aqui mesmo. Porque se a gente pegar a rivalidade lá no Rio Grande do Sul, lá o Pedro Ernesto narra jogo do Inter e do Grêmio. Aqui não. Aqui o Piquetito narra jogo do Cruzeiro, o Caixa narra jogo do Galo. Assim como era o Vili Gonza e o Alberto. Então a Itatiaia é precursora nesse tipo de transmissão do narrador, da transmissão ser feita para o torcedor. E isso deu muito certo em Belo Horizonte. Então agora, se isso fica nacional, não venham dizer que descobriram a roda, não, porque principalmente a Rádio Itatiaia é um grande exemplo de fazer isso há anos. E tá tudo certo. Se forem criar transmissões para modelo convencional jornalístico, modelo de zoeira, modelo torcedor, tá tudo certo, porque quem paga escolhe o que quer ver. Então, se você quer ver uma transmissão mais analítica, com dados, mais jornalística, você vai escolher ali. Se você quer uma transmissão mais relaxada, mais brincadeira, estilo Cazé, vai lá. E se você quiser uma transmissão que o narrador torce pro seu time, o comentarista também, o repórter também tá tudo certo. Porque o público é que decide. E isso é ótimo para o jornalismo esportivo. Porque dá mais espaço para mais gente boa,
poder aparecer e mostrar serviço. Então, se a Globo vier a ter 3 transmissões com o mesmo produto, com diferentes estilos, é muito mais gente trabalhando. E isso me alegra. Porque dá espaço para muita gente que sonha em viver do futebol e tem muita gente capacitada, tem muita gente talentosa para poder estar nesse mercado. Não à toa, amanhã encerram as inscrições do meu projeto, que é para achar e garimpar essas pessoas, né, novos comunicadores de esporte. Então, essa possibilidade de ter uma transmissão para torcedor, uma analítica e uma de zoeira, eu gosto muito. Porque quem decide é você. No caso, eu também, né, como consumidor. A gente escolhe o que a gente quer ver. Acabou aquele negócio de que tem que assistir do jeito que tá. Não. Porque hoje, com o streaming, você pode ter vários canais do mesmo produto com transmissões diferentes. É a democracia da transmissão. É respeitar o que o público quer. Então não venham demonizar ou criticar, porque estão querendo trazer o lado do torcedor para dentro do jornalismo. Está tudo certo. Se o público quer ver isso, se o consumidor quer, está tudo certo em entregar para ele. E isso gera mais emprego, mais oportunidade para muita gente boa que precisa de espaço para trabalhar. Se a transmissão esportiva na TV, no streaming, passar a ter 10 tipos, ótimo. Porque tem que agradar é o torcedor. Porque se não tiver torcedor, não precisa de transmissão. Porque não adianta ter patrocinador para ninguém ver. Então, que esse caminho seja um caminho sem volta e que dê muita oportunidade para muita gente boa em estilos de transmissão esportiva. Tá bom, turma? Então, como já disse, amanhã acabam as suas inscrições. Se você tem interesse em ser um comunicador esportivo, por hobby, por trabalho, colocou como plano A, como eu coloquei na minha vida, dá uma olhada lá no meu Instagram. Tem tudo lá. Manda um direct lá para você se inteirar. As inscrições são apenas até amanhã. E aí o projeto será lançado. Tá bom? Aqui do Fala Figueiredo nessa terça-feira tá tudo dito. Fiquem com Deus. Beijo. Até amanhã.